Fala galera, vamos falar agora sobre proteínas. Então, o que são proteínas? Proteínas são macromoléculas formadas por união de aminoácidos, são polímeros de aminoácidos, beleza? Bem, o que elas servem? Tem várias funções diferentes. Proteínas podem ter o papel estrutural, como o caso do colágeno, da queratina, a função contrátil, actina, miosina, a função hormonal, insulina, glucagon são hormônios, são proteicos, a função imunológica, os anticorpos são proteínas, e a função enzimática, que é uma das mais importantes. Agora, como é que é a estrutura de uma proteína? Vamos começar então pela base. São formados por aminoácidos. E o que é um aminoácido? Então, aminoácido é um composto orgânico pequenininho que vai ter essa composição. Um carbono central, chamado carbono alfa. A este carbono eu vou encontrar ligadas 4 moléculas ou 4 substâncias. Um grupo amina, um hidrogênio, um grupo carboxila e a porção variável, o grupo R, o radical. É essa porção variável aqui que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, todos os aminoácidos são semelhantes porque apresentam grupo carboxila, hidrogênio e grupo amina ligados ao carbono alfa. E essa porção variável, esse grupo R, o radical, é que vai então diferenciar um do outro. Existem 20 aminoácidos diferentes formando as proteínas dos seres vivos. Então, o que vai mudar é justamente essa porção variável. E é essa porção variável que eu defini o comportamento do aminoácido. Ela pode ser hidrofílica, pode ser hidrofóbica, ela pode ter carga positiva, carga negativa, ela pode ter um grupo aromático ou não. Então, cada aminoácido vai ter uma característica diferente da sua cadeia lateral e isso vai dar a ele um comportamento diferente no momento das ligações. 2 aminoácidos se destacam aqui, metionina e a cisteína. Por quê? Porque metionina e cisteína são os únicos aminoácidos que contêm enxofre na cadeia lateral. Então, metionina e cisteína apresentam átomos de enxofre na sua cadeia lateral, sendo que a cisteína se destaca mais. Por quê? Porque ela contém um grupo SH e esse grupo SH vai possibilitar a formação da chamada ponte de disulfeto, ok? Então, só há formação de pontes de disulfeto se 2 cisteínas interagirem, beleza? Então, cisteína é fundamental. Bem, além disso, um outro detalhe. Todo carbono alfa vai ser assimétrico? O que é um carbono assimétrico? Aquele que tem 4 ligantes diferentes. A resposta é não. Nem todo carbono alfa é assimétrico. Tem um aminoácido em que o carbono alfa não é assimétrico. Esse aminoácido se chama glicina. Por quê? Porque na glicina, o R aqui é um hidrogênio. Sendo hidrogênio, vão ter 2 ligantes iguais, então não serve. Beleza? Bem, como é que eu vou então classificar os aminoácidos? Além do que eu falei, eu vou classificar ainda como naturais ou não ou essenciais, ou não essenciais, desculpa. E os não essenciais são também chamados de naturais. Então, quem são os não essenciais ou naturais? São aqueles que nós produzimos. São os aminoácidos produzidos pelo organismo. E quem são os essenciais? São aqueles que nós não produzimos, portanto, temos que obter por nossa alimentação. Beleza? Bem, tem que decorar quem é quem? Tem que decorar. Em especial os aminoácidos essenciais. Os outros, fica por eliminação. Então, quem são os aminoácidos essenciais? Para você decorar, eu tenho uma dica. Eu criei uma frase que ajuda, que auxilia na memorização. A frase é essa aqui, ó. Tá lá. Opa! Tá aqui. A frase é essa. Isso mesmo. Feche os 33 livros. Valeu? Então, vamos associar? Aqui, ó. Isoleucina, metionina, fenilalanina, triptofano, treonina, lisina, valina, leucina. Então, esses são os aminoácidos essenciais. Vamos de novo? Olha lá. Isoleucina, metionina, fenilalanina, triptofano, treonina, lisina, valina, leucina. Certo? Então, esses 8 aminoácidos são essenciais. No recém-nascido, tem um outro aminoácido que é essencial, que é a histidina. Então, a histidina também é um aminoácido essencial, beleza?
só que apenas nos primeiros meses de vida. No adulto não é mais. Tranquilo? Tá. E como é que eu formo, então, uma proteína? Então, para formar a proteína, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que juntar os aminoácidos. E essa união vai se dar por meio de uma ligação chamada ligação peptídica. A ligação peptídica surge por uma reação de condensação, também uma reação, né, de síntese por desidratação. Então, eu vou pegar 2 aminoácidos, retiro hidroxila de um, hidrogênio do outro e junto. Beleza? Essa ligação aqui, ó, então essa ligação aqui é uma ligação do tipo covalente que vai se formar entre o carbono e o nitrogênio. O carbono do grupo carboxila de um aminoácido e o nitrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Só apagar aqui, ó, você perceber, carbono com nitrogênio. Então essa aqui é a ligação chamada de ligação peptídica. Beleza? Pois bem, a ligação peptídica é uma ligação forte, portanto, não é fácil de ser rompida. Então, para separar os aminoácidos, só por meio de uma hidrólise enzimática, ok? Então, não é um fenômeno qualquer que vai conseguir fazer com que os aminoácidos se separem. Tranquilo? Bem, então, se eu juntar, então, vários aminoácidos em sequência, eu vou formar uma cadeia polipeptídica. A cadeia polipeptídica, então, é definida pela sua sequência de aminoácidos. Se eu alterar um aminoácido, eu já altero a cadeia. E se eu alterar a cadeia, eu altero a proteína. Por quê? A função da proteína e a identidade da proteína já estão definidas na cadeia polipeptídica. Por isso a gente fala que a cadeia polipeptídica é a identidade da proteína e é a sua estrutura básica, a estrutura primária. Só que para ela conseguir desempenhar uma função, ela precisa de uma forma espacial específica. E ela vai assumir essa forma se moldando, se modelando no espaço. Isso ocorre em etapas. Então, da cadeia polipeptídica, nós passamos para uma estrutura que a gente chama de secundária, que pode ser ou uma alfa-hélice, ou uma folha beta-preguiada, ou os dois. Uma mesma cadeia polipeptídica pode ter regiões de alfa-hélice, regiões de folha beta-preguiada, beleza? Quem é que vai manter a cadeia nessa forma? A estrutura secundária é sustentada basicamente pelas ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio que unem os aminoácidos, ou que fazem com que eles interajam, é que vai manter essa estrutura secundária. Ela é mais fraca do que a ligação peptídica, portanto, ela se rompe mais facilmente. Se a célula ganhar calor, se a célula tiver uma alteração em alguns fatores físico-químicos, por exemplo, o pH, é bem provável que essa ligação de hidrogênio se rompa, então a estrutura secundária se desfaça e a proteína então volta à sua estrutura primária, ok? Bem, daqui então passamos para a estrutura terciária. Aí temos duas situações diferentes. Se uma única cadeia polipeptídica secundária se dobrar sobre si mesma, se novelar, eu vou ter então uma proteína globular. Agora, se duas ou mais estruturas secundárias se interagirem, se unirem, eu vou ter uma outra estrutura terciária diferente, que é típica de uma proteína fibrosa. Então, proteína fibrosa, como o colágeno, é formada por uma superhélice constituída por várias cadeias secundárias em formato helicoidal. Mas o mais tradicional é a proteína globular. Então, a estrutura terciária típica de uma globular está aqui. Ela vai se formar pelas dobras da estrutura secundária sobre si mesma. E quem é que vai manter essa estrutura? Aqui, pessoal, vai ser fundamental aquela ponte de disulfeto que eu falei. Então, as pontes de disulfeto é que vão manter essa estrutura tridimensional estável, beleza? E só se formam pontes de disulfeto se houver pelo menos duas moléculas de cisteína, porque só cisteína forma ponte de disulfeto. Tudo bem? Bem, para muitas proteínas isso é bastante. Aqui ela já está funcionando, está ativa, beleza. Só que algumas precisam de um passo além. Então, a estrutura quaternária vai ser necessária. O que é uma estrutura quaternária?
ela é formada pela união de duas ou mais proteínas em nível terciário. Então, duas ou mais proteínas globulares ou cadeias polipeptídicas globulares vão se organizar formando uma proteína quaternária. Exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína em estrutura quaternária que é formada por 4 cadeias, 4 subunidades, 2 alfa e 2 beta. No caso da hemoglobina, ela tem um outro detalhe. Ela contém ainda um grupo prostético, que é o grupo M. Peraí, o que é grupo prostético? Grupo prostético é qualquer substância não proteica, de natureza não proteica, que se associa a uma proteína. Então, o grupo M é não proteico, se associa à globina, formando a hemoglobina. Então, nesse caso, o grupo M é chamado de grupo prostético. Tranquilo? Bem, então, para que a proteína desempenhe sua função, ela precisa sair da estrutura primária e chegar até a sua forma final, que pode ser terciária ou quaternária. Se por acaso ela regressar para níveis mais simples, se ela voltar para a estrutura primária ou para qualquer nível anterior, ela começa a perder sua capacidade de ação, começa a perder a sua função. Esse fenômeno é chamado de desnaturação. Então, o que é a desnaturação proteica, galera? É o fenômeno que ocorre quando uma proteína regride para níveis estruturais mais simples. Então, ela sai de um nível, por exemplo, quaternário, volta para o terciário, para o secundário, podendo chegar no máximo até o primário. Do primário não passa, porque as ligações peptídicas são covalentes, são bem fortes, bem estáveis, beleza? E qual é a consequência dessa regressão estrutural? É a perda da função. Então, galera, muito cuidado. A perda da função não é a desnaturação em si, é a consequência dela. Então, desnaturação é alteração estrutural e, como consequência, a proteína então perde a sua função. Então, olha só, essa era a estrutura funcional, e aí, ao ser modificada, passou por uma forma não ativa, não funcional. E quais são os dois principais parâmetros físico-químicos que vão afetar a estrutura da proteína e causar desnaturação? Variação de temperatura, ou melhor, aumento de temperatura e variação do pH. Então, toda vez que há um aumento da temperatura, partindo aqui do valor que a gente chama de valor ótimo, né? Temperatura ótima, toda vez que ocorre esse aumento, há uma desorganização da estrutura proteica, há uma desnaturação. E, como consequência, a proteína vai ter sua função reduzida, vai perder a função. Ok? Importante ressaltar, se eu reduzir a temperatura, a atividade diminui, porém, a proteína mantém a sua forma intacta, ela não sofre desnaturação. Então, frio não desnatura, ele reduz a atividade, porque toda reação química naturalmente ocorre em menor intensidade, menor velocidade, quando a temperatura está mais baixa. Mas não há mudança estrutural. Por isso que eu posso, por exemplo, congelar um tecido, congelar uma célula-tronco, congelar um embrião, depois eu descongelo e ele volta a funcionar. Como a desnaturação, em regra, é irreversível, se ao congelar ele desnaturasse, eu teria perdido completamente aquele material biológico, certo? Mas o frio apenas deixa o tecido inerte, sem causar nenhum dano à sua estrutura, beleza? E com relação ao pH, mesma lógica do aumento da temperatura. Se eu aumentar o pH, tornar o meio mais alcalino, ou se eu reduzir o pH, tornar o meio mais ácido, a enzima, a proteína, sofre desnaturação e, como consequência, ela perde a sua função. Ok? Tranquilo? Bem, então, na próxima aula vamos falar sobre enzimas, beleza? Até lá!